sei se eu vou colocar na minha playlist história ou se eu vou colocar numa outra playlist, caso isso aqui vire uma coisa mais... vire um curso à parte. Não sei ainda, vamos ver. Eu tô me ouvindo no áudio de alguém, eu acho. Eu sei porque eu me reconheço a minha voz chata. Sua voz é incrível. Obrigado. Roar. Tudo bem. Nossa. Nossa, parecia a voz de Deus no fundo, mó grossa. Eu não entendi. Foi nada. Bom, pessoal, eu vou mostrar pra vocês. Então, Não entenderam? vamos começar com... Ai, é o Gustavo. Ai, que tesão de homem. O espião hoje na sua aula. Ui, credo, que delícia. Então, eu vou parando com uma certa frequência, uma certa regularidade, porque eu tenho, assim, o objetivo principal aqui nessa primeira aula, mostrar algumas coisas para vocês. E se vingar essa oficina de pensamento crítico daqui para frente, eu gostaria que isso fosse envolvendo mais a participação das pessoas no decorrer, né? Mas enquanto isso eu vou tentar mostrar as coisas conforme elas são. Bom, eu já digo de antemão que, em primeiro lugar, eu desprezo este Caio Coppola. Tá? Por que eu já digo isso de antemão? Porque a gente tem que não cair na tentação de argumentar ou de analisar os argumentos das pessoas pelo afeto que nós temos por ela ou pela falta de afeto que nós temos por ela. Eu desprezo o Caio Coppola, mas a gente tem que quebrar os argumentos dele, não pensando, eu odeio esse cara e eu quero atacar ele, mas tentando enxergar a lógica ou a falta de lógica do que ele fala. Porque senão a gente cai numa retórica, num argumento chamado de ad hominem, que é um argumento voltado em que você tenta destruir a pessoa, né? E não o argumento em si. Tá? Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Então, se eu digo que eu desprezo o Caio Coppola, é para mostrar que a gente vai tentar fazer o possível aqui para... Eu acho que é bom deixar claro o meu posicionamento pessoal, tá? Então, vamos começar. Eu vou começar a tocar o vídeo, e aí eu vou parando com o tempo. Tá? Vou parando para a gente ver algumas coisas. Um novo dia e chegou a hora do grande debate. Esse é um espaço democrático em que predomina a pluralidade de opiniões. Já vou parar aqui, primeiro. Vamos começar por aqui. Quem é esse cara que está falando? Isso é importante a gente saber. Ele é o mediador do debate. Então, quem é esse cara? Esse cara é o Reinaldo Gotino. Tá, eu sei quem é Reinaldo Gotino. Coisas que a gente tem que se perguntar. Quando a gente vê uma coisa desse gênero, tá, esse cara do meio, quem tá falando? Ah, é o Gotino. Tá, quem é Reinaldo Gotino? De onde ele veio? Né? O que a internet mostra sobre ele? Notícias e coisas do gênero, vê sobre a carreira, a trajetória de carreira dele, ele tem redes sociais, ele mostra suas posições, ele explicita sua ideologia nas redes sociais. Quem é esse cara? E não quem é do tipo com quem é casado ou se tem filhos. Mas qual é o embasamento dele? Quem é esse cara? De onde ele veio? Ele é um jornalista? Ele é um youtuber? Ele é um cara que pegaram na rua e falaram: ô, vem cá, vem mediar um bagulho aqui pra nós rapidinho? Isso tudo é muito importante. Tá? Não para que a gente caia no argumento tipo, ele é assim, então não vou nem ouvir ele falando, mas saber da onde ele veio, saber, por exemplo, aqui que ele é um jornalista da Record, saber que ele veio de apresentar um programa como o Balanço Geral, saber da onde ele veio é importante. E vocês vão ver que saber da onde ele veio se torna importante na medida em que, conforme ele for falando, a gente vai vendo vários traços
A maneira como ele fala é uma maneira que não se espera de um âncora de jornal. É uma maneira que não se espera de um jornalista investigativo. É uma maneira que se espera de um cara que trabalhou no Balanço Geral, que é um tipo de programa que beira o sensacionalismo, né? Que fala sobre coisas de uma maneira bastante emotiva e afetuosa. Né? Tanto que ele pediu demissão da CNN depois de alguns meses e voltou para a Record, para trabalhar lá. Né? Então veja como tudo isso matiza, ou seja, dá cor para o que a gente está vendo aqui. Né? Esse vídeo aqui é de março, é o primeiro grande debate da CNN. Muita coisa aconteceu desde então. A Gabriela Prioli não está mais aí, nem o Caio Coppola, nem o Gotino. Né? A gente saber o que está acontecendo, da onde esses caras vieram e para onde esses caras foram depois, vai ser muito relevante para qualquer discussão que a gente for fazer sobre essas pessoas. Tá? Sigamos. Esse é um quadro de sucesso da CNN americana e nós também teremos uma versão aqui na CNN Brasil. Ok, então ele fala, é um lugar democrático, plural. Essas duas palavras são muito importantes, democrático e plural. O quanto, aí a gente tem que ver o quão democrático e plural vai ser esse programa. Porque uma coisa a gente fala, eu posso falar uma caralhada de coisas bonitas, né? Eu posso ser demagógico e tudo mais. Vejam o quanto dessa premissa se conclui no programa. Comigo vão estar todos os dias Caio Coppola, bacharel em Direito, Gabriela Prioli, advogada, mestra em Direito Penal pela USP. Ponto aqui, para aqui. A apresentação já tem uma diferença significativa entre as duas pessoas. Caio Coppola, bacharel em Direito, ponto. Gabriela Prioli, advogada, mestre em Direito Penal pela USP. Na apresentação da Gabriela Prioli, houve uma informação a mais aqui. Uma informação de graduação. Ela não é só bacharel. Ela é mestre em Direito Penal pela USP. Querendo ou não, isso já traz um peso para essa discussão. A gente pode não conhecer nenhum dos dois. Talvez vocês não conheçam, eu conhecia. Mas o fato dele apresentar... O advogado diz que ela tem a OAB ou não? Sim, diz que ela tem a OAB. Exatamente, ela é advogada e ela é mestra em Direito pela USP. Ele falou que o Caio Coppola é bacharel em Direito. Veja, ele não apresentou ele como advogado. E ela é linda, com certeza. Então... Veja que na apresentação existem dois pesos aqui. O que significa esses dois pesos a gente vai ver mais para frente. Né? Mas eu acho que a história desse programa mostra bem que o peso não quer dizer absolutamente nada. Tá? Vou dar um spoiler aqui e dizer que a Gabriela Prioli saiu desse programa porque ela reclamou que o Gotino... que é o cara do meio, né, que é o mediador, que ele meio que permitia que o Caio Coppola crescesse para cima dela, ou que, como é que eu posso dizer aqui, interrompesse e tudo mais. Ou seja, a graduação dela de mestre em Direito Penal pela USP não evitou essa situação. Tá? Então fiquem atentos a todas as nuances da coisa. Eu estou dando uma série de spoilers aqui, porque eu acho que nesse primeiro encontro, eu não vejo mal em dar as coisas um pouco mais mastigadas para vocês, para engrandecer um pouco mais essa discussão, para ver onde que eu quero chegar também, tá? Opa. Tem mulher. Os dois vão apresentar visões distintas sobre o mesmo assunto. O nosso primeiro tema do debate será esta relação entre governo e Congresso. Antes de ouvir os nossos comentaristas, nós vamos mostrar agora o que o presidente do Senado falou sobre o assunto. A entrevista de Davi Alcolumbre foi exibida no nosso programa de estreia.
Bom, então aqui nós vamos falar sobre... Ele vai cortar e vai dar uma entrevista com o presidente do Senado brasileiro, o senador Davi Alcolumbre, né, que foi eleito no início do mandato do Bolsonaro. Inclusive, escrevi um texto sobre o Davi Alcolumbre, que está no meu Facebook. Coisa rara, porque eu raramente escrevo sobre política dessa forma. Eu falo muito sobre política, mas raramente eu escrevo sobre política. Aqui a gente tem que fazer a mesma coisa que a gente fez para todos os outros personagens dessa história. Quem é Davi Alcolumbre? Eu sei quem é Davi Alcolumbre, eu sei qual é o partido dele, eu sei qual é a trajetória dele como senador, até chegar a presidente da casa, né, até chegar a presidente do Senado. Eu sei quem esse cara é. Talvez eu conheça o nome dele. Talvez eu já tenha visto a cara dele em algum lugar. Mas eu sei quem é Davi Alcolumbre. Brasileiros lutaram muito para que nós tivéssemos o Estado democrático de direito. Mas está assegurado também, nesta mesma Constituição, que os poderes são independentes, porém harmônicos. E a gente tem vivido... que a gente não vê acontecer. E a gente tem vivido... Coisas importantes desse pequeno trecho e que revelam coisas profundíssimas sobre esses dois personagens. Primeira coisa, uma fala tradicionalmente demagógica que se espera de um político. Os brasileiros lutaram... Vou voltar para vocês verem. O Estado Brasileiros lutaram muito para que nós tivéssemos o Estado democrático de direito. Os brasileiros lutaram muito para que a gente tivesse o Estado democrático de direito. Isso é uma fala que é uma fala assim, demagógica por princípio. Né? Ele está falando em nome do povo brasileiro. Quando você coloca o povo brasileiro na frente do seu argumento, você está fazendo referência a uma coletividade que ninguém consegue destruir nem rebater. Não, o povo brasileiro lutou por democracia nos últimos anos. Tudo que você fala depois disso, como é que você critica uma fala dessa? Ela é completamente retórica, porque ela não tem resposta. O povo brasileiro lutou pelos... O que você responde diante de uma fala tão carregada de emoção e afetos? O povo brasileiro... Isso é demagógico. Assim, e o fato dele começar a fala dele com esse lugar comum mostra exatamente que tipo de retórica esse cara pretende construir. O que faz todo sentido juntando o fato de que ele é presidente de uma das casas do parlamento brasileiro. Né? E aí, uma outra coisa que é muito curiosa é que aparece o William Vac. Mas está assegurado também, nesta mesma Constituição, que os poderes são independentes, porém harmônicos. E a gente tem vivido... que a gente não vê acontecer. E a gente tem vivido... É isso que a gente não vê acontecer. O jornalista não fez uma pergunta, ele fez uma afirmação. Na verdade, ele fez quase uma pergunta. Ele fez assim, uma pergunta com cara de... A Gi colocou, é genérica. Alcança a gente pela possibilidade de múltiplas... Exatamente, de múltiplas... E eu esqueci como dar aula. De múltiplas identificações. Né? E veja como o William Vac intercede na entrevista, porque ele é o jornalista, né, que tem que fazer as perguntas, e ele intercede e diz, é isso que a gente não vê acontecer. Ele está colocando a opinião dele claramente. Isso não é necessariamente um problema. Não se deve criticar o jornalista por emitir a opinião dele. Claro, você pode criticar. Se é um programa de entrevista, você está entrevistando alguém, se espera que ele seja mais neutro. Se espera que ele faça perguntas. E perguntas que não sejam enviesadas, do tipo... E você acha que é isso que a gente vê acontecer? Veja, quando a pessoa faz uma pergunta desse jeito, dessa forma, ele já está querendo induzir a pessoa a uma certa resposta. Você acha mesmo que é isso que a gente vê acontecer?
Quando você coloca essa pergunta, ela é quase que retórica. Ela quase que não pressupõe uma resposta. E é isso que o William Vac, que também foi um jornalista demitido da Rede Globo por ter feito um comentário racista, né? E foi contratado pela CNN, e a CNN colocou ele, inclusive, para debater racismo, alguns meses depois. Isso é importante por quê? Porque mostra... eu ia usar uma palavra, mas eu não quero usar essa palavra. Mas mostra a ética de trabalho de uma determinada emissora. Contratar um cara que foi demitido de uma outra emissora e colocar esse cara nessa emissora para falar sobre racismo mostra a ética de trabalho de um determinado canal. Gente, olha a quantidade de informações que eu dei para vocês em 1 minuto e 13 segundos de vídeo. São análises microscópicas e que muitas vezes a gente tem que fazer essas análises microscópicas, e elas são importantes para, como é que eu posso dizer, para desmontar, para fazer a autópsia de um argumento, para fazer a autópsia de uma mentalidade, para fazer a autópsia de uma determinada linha de pensamento, né? Por que a CNN resolveu colocar as coisas nessa ordem? Ele começou abrindo... A discussão aqui é sobre os poderes. Harmonia entre os poderes. Claro, se é uma harmonia entre os poderes, vamos colocar uma entrevista do presidente do Senado falando sobre isso. E falando sobre como os brasileiros lutaram pela construção do Estado Democrático de Direito. E falando que existe de fato, nesses últimos meses, uma polarização, ainda resultado da eleição presidencial. A eleição terminou, mas aparentemente, para algumas autoridades da República, a eleição ainda não terminou. Eita, caralho. Peguem esse argumento, porque ele vai ser importante. Imagine-se que essa entrevista tem muito mais do que esses segundos que foram apresentados. Mas a CNN escolheu este pedaço, esse trecho específico, para iniciar o debate. Por que será? Mantenham isso na cabecinha de vocês. A Cuba é Tramontina. Depois do anúncio, claro. Até luminária Tramontina. Toma. Como nós mostramos mais cedo, o presidente Jair Bolsonaro cumprimentou manifestantes em Brasília. A atitude gerou críticas. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, se manifestou no Twitter. Ele escreveu: Pronto, agora a gente vai ter a apresentação do presidente da outra Câmara da Casa, que é o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia. Então a gente já tem a opinião, a visão do Davi Alcolumbre, que é o presidente do Senado. Agora vamos ver a opinião do Rodrigo Maia. Abre aspas. O presidente da República, você vai ver aí, ó. Ele diz: o presidente da República ignora e desautoriza o seu ministro da Saúde e os técnicos do Ministério, fazendo pouco caso da pandemia e encorajando as pessoas a sair às ruas. Isso é um atentado à saúde pública que contraria as orientações do seu próprio governo. E continua: o presidente da República deveria estar no Palácio coordenando um gabinete de crise para dar respostas e soluções para o país. Mas, pelo visto, ele está mais preocupado em assistir às manifestações que atentam contra as instituições e a saúde da população. Fecha aspas. Opinião de Rodrigo Maia, presidente da Câmara dos Deputados, inclusive Câmara dos Deputados, da qual o presidente Jair Bolsonaro foi membro durante uma parte grandíssima e com quem conviveu durante a grande parte da sua carreira. Outra coisa importante, Rodrigo Maia. É a mesma pergunta que se faz: quem é Rodrigo Maia? A coisa que eu mais escuto de pessoas que vêm perguntar para mim sobre política é: Vitor, o que você acha de fulano? Você acha que ele é bom? E eu sempre tenho que estar nessa posição horrível de falar: eu não sei responder essa pergunta. Ninguém é bom, ninguém é ruim. Pessoas têm interesses, pessoas têm motivações, pessoas têm ideologias que eu posso concordar ou não,
Eu posso gostar de uma pessoa e discordar dela em determinada ocasião. Eu posso não gostar de uma pessoa e concordar com ela. Né? As pessoas têm essa tendência de colocar o mundo dentro de uma forma binária. Sim, não, bom, ruim, certo, errado, verdadeiro, falso. Né? Então, o importante é você saber quem é Rodrigo Maia, e não se ele é bom ou se ele é ruim. Isso não existe fora dos livros. Exatamente, não há bom, ruim na guerra. Exatamente. Por lado, o presidente Jair Bolsonaro reagiu às críticas. Ele falou com exclusividade à CNN Brasil no programa de estreia. Vamos ouvir. Agora a gente vai ver o representante do outro poder, que é o poder executivo. Eu gostaria que ele saísse às ruas como eu. A resposta é essa. Nós, políticos... Vamos começar por aqui pela resposta do presidente da República. Eu gostaria que ele saísse às ruas como eu. O que significa sair às ruas dentro desse discurso? Voltamos ao mesmíssimo discurso demagógico do Davi Alcolumbre. Gostaria de sair às ruas. O que significa sair às ruas? Significa estar em contato com o povo brasileiro. E voltamos de novo à nossa retórica linda do povo brasileiro. Né? Metonímia. É isso aí, ó. É isso aí. Eu não... Tá vendo? Se não fosse Giovana, jamais que eu ia fazer uma coisa dessa. Então... Não é? Políticos temos responsabilidade Ó. e devemos ser quase que escravos da vontade popular. Todo esse fraseio aqui foi completamente demagógico. Uma construção retórica, demagógica, e que a gente sabe que na prática, na realidade dos atos do presidente, nada tem a ver com a realidade do que ele pratica. Isso, obviamente, a gente sabe. Mas o que importa aqui é a retórica e como ele constrói a retórica dele. Eu gostaria que ele saísse às ruas como eu, porque nós devemos ser quase escravos da vontade popular. Não vamos nem entrar no mérito dele ter usado a palavra escravo, vamos entrar no mérito de que ele fala que ele é escravo da vontade popular. Da vontade de quem? Do povo brasileiro. Olha aqui o povo brasileiro fazendo sua aparição mais uma vez. Saiam às ruas esses dois parlamentares. Respeito os dois, não tenho nenhum problema com eles, tá certo? Essa é uma parte que eu gosto muito. Respeito os dois, não tenho nenhum problema com eles. É uma falsa cordialidade para você poder criticar a pessoa. Né? Não, eu gosto dele, não tenho nada contra ele, né? Mas ele só fala bosta. Quer dizer, você ameniza um pouco o golpe. Né? Isso é uma falsa cordialidade. Você falar, eu respeito os dois, não tenho nenhum problema com os dois. Exatamente. Né? Respeito os dois, não tenho nenhum problema com os dois, mas sempre vai ter um mais aí. Né? Respeito seu posicionamento, mas acho posicionamento Acho bosta, burro. exatamente. Mas isso a gente faz o tempo inteiro. Né? Isso a gente faz. Eu gosto dele, eu gosto dela, mas... Como se... Exatamente. Eu não sou preconceituoso, mas a gente sempre faz isso. Né? Como que para amenizar o golpe. Como que para amenizar a crítica. Né? Porque uma coisa não tem nada a ver com a outra. Mas por que a gente tem que fazer isso? Porque as pessoas não sabem ouvir crítica. Então, assim, grosso modo, né, a gente tem que mostrar que a gente, adversativas, exatamente, a gente tem que mostrar que a gente não tem nada pessoal contra a pessoa. Não, eu respeito, mas a gente precisa mostrar. Por que a gente precisa mostrar? Porque só criticar a ideia, isso no Brasil é uma coisa particularmente forte. Quando você critica a ideia, você critica por extensão a pessoa. Você torna pessoal. No Brasil isso é comum. Eu não sei dizer se em outros países, em outras culturas, a lógica é a mesma. Mas o Brasil tem essa lógica.
E você pode ver isso em comentários de notícias, você pode ver isso em Twitter, você pode ver isso em Instagram, você pode ver isso em discussões que se tem na mesa do domingo. Né? Parece que é impossível criticar a ideia sem a pessoa sentir que ela está sendo criticada, a pessoa dela. Tipo, eu não concordo com a sua ideia. Ela ouve, você é um bosta. Né? Então essa falsa cordialidade ela é importante para que a gente amenize o golpe, para não parecer que a gente é só um filho da puta. Eu mesmo uso, exatamente. Né? Vamos ver o que o presidente continua Estão falando. fazendo suas críticas, estou tranquilo tocante a isso, espero que eles não queiram partir para algo belicoso depois do que eu estou falando, depois dessas minhas palavras aqui. Agora, eu espero que eles não partam para algo belicoso. Né? Não espero que eles venham brigar comigo, apesar de que todas as ações que ele está tomando no dia a dia seja para provocar o Senado e o Congresso e para provocar o presidente de ambas as casas. Né? E eu acho que é importante a gente... Vejam que isso é um vídeo de março. Então, às vezes é bom. É por isso que eu gosto de história, porque a gente sempre pode voltar. É por isso que eu escolhi fazer história, porque é fácil. A gente volta e vê o que está acontecendo. A gente volta e vê depois o futuro, né, do que aconteceu. Prezado Davi Alcolumbre, prezado Rodrigo Maia, quer sair às ruas? Sai às ruas e veja como vocês são recebidos, tá certo? Outra coisa, os acordos não tem que ser entre nós, em gabinetes com ar refrigerado. Tem que ser entre nós e o povo. Eu quero a aproximação do Rodrigo Maia, quero a aproximação do Davi Alcolumbre, respeito os dois parlamentares. E o que está faltando para nós? Como eu já disse, mais de uma oportunidade. Se nós chegarmos a um bom entendimento e partimos para uma pauta de interesse da população, todos nós seremos muito bem tratados, reconhecidos e até idolatrados nas ruas. É isso que eu quero. Eu não quero eu aparecer e eles não. Muito pelo contrário. Rodrigo Maia, Davi Alcolumbre, estou disposto a recebê-los amanhã aqui no Alvorada, ou até se quiser que eu vá no parlamento, eu vou no parlamento com vocês dois, obviamente, e vamos conversar e vamos deixar de lado qualquer picuinha que porventura exista. O Brasil está acima de nós três. Eu gostaria que vocês analisassem a semiótica de algumas coisas aqui. Primeiro, saiam às ruas e vejam como vocês vão ser recebidos. Isso é uma ameaça velada. Do tipo, eu saio nas ruas e olha como eu sou recebido. Todo mundo me conhece. Saiam às ruas vocês dois, Rodrigo Maia e Davi Alcolumbre, presidente do Senado. Vejam como vocês vão ser recebidos. Ele falou isso. Vejam como vocês vão ser recebidos. O que está em voga aqui, então, para o presidente da República, para o chefe de um dos poderes, que é o executivo, é uma espécie de concurso de popularidade. E ele reafirma isso no final, que ele diz, desejo ser reconhecidos e até idolatrados. Ele retoma essa imagem do desejo do reconhecimento, do desejo da popularidade. E claro, nós sabemos agora, nós pessoas de agosto, né, de 2020, que o presidente da República só tem feito isso desde que começou a pandemia. Sair na rua, cumprimentar pessoas. Por quê? Porque isso virou uma questão de popularidade. E olha a roupa que o presidente está usando para dar uma entrevista. E olhem, por exemplo, a roupa que o presidente do Senado brasileiro está usando. O presidente do Senado brasileiro está de terno e gravata. O presidente da República está de camisa polo e calça jeans. Isso aqui não é simplesmente uma coisa fortuita. Eu estava ali, me botaram e a mão no bolso, exatamente. Existe uma imagem construída sobre ele. Vejam, por exemplo, as imagens que ele mesmo posta, sentado numa mesinha
comum comendo pão com manteiga com o pote de margarina em cima da mesa. O presidente da República não come na copa. O presidente da República tem as refeições servidas na sala de refeições do Palácio da Alvorada. Mas a imagem que ele precisa construir é de sou uma pessoa comum, sou uma pessoa do povo. Isso é análise de imagem, semiótica. Aproximação do Rodrigo. Agora, E o que está faltando? vejam como Andam as relações. Veja como a construção da reportagem foi feita. Em primeiro lugar, vamos falar sobre poderes. E aí eles colocam, em primeiro lugar, o presidente do Senado falando que o povo brasileiro lutou pelo Estado Democrático e Direito. E tem gente aí que está achando que ainda está na eleição. Depois, você veja que o Alcolumbre, naquele momento, não criticou diretamente o presidente. Mas aí depois colocam um tweet do Rodrigo Maia criticando abertamente o presidente da República. Esse tweet vai ter a função de corroborar o que ou não corroborar, mas preencher a lacuna daquilo que o Davi Alcolumbre falou. Se ele falou aquilo sobre o presidente da República, o tweet do Rodrigo Maia vai confirmar. Pelo menos na construção da reportagem que eles fizeram. E aí, por fim, coloca o presidente Bolsonaro falando de uma maneira obviamente demagógica, o que parece que amarra tudo isso e mostra que os três estão em pé de guerra. Continuemos. Entre os poderes, a gente começa o nosso grande debate. 2 poderes, executivo, legislativo. Começo com você hoje. Eu acho que uma coisa importante também é para vocês verem como esses 3 homens personalizam os poderes. Veja, a discussão aqui é sobre desigualdade entre poderes, relação entre os poderes, e foi colocada Rodrigo Maia, Davi Alcolumbre e o presidente da República, o chefe dos 3 poderes. Ou seja, existe uma personificação absoluta dos poderes dentro da República. O poder executivo é o Bolsonaro. O poder executivo é o Davi Alcolumbre. O poder legislativo é o Alcolumbre e o Rodrigo Maia. De Gabriela Priori. Fala. Por que eles não mostram o judiciário? Pois é, porque... Exatamente, por que eles não mostram o judiciário? Se o tema é a relação entre os poderes, por que o judiciário ficou de fora? Por que você Eles querem acha? atacar o presidente? Essa é uma hipótese. A outra hipótese é dar o foco que naquele momento o foco era a relação de tensão entre o legislativo e o executivo. Eles não querem discutir aqui, a CNN não quer discutir a relação entre os poderes, ele quer discutir a tensão entre legislativo e executivo. Mas como é que a gente faz isso sem parecer um ataque direto aos poderes ou uma crítica ao presidente Jair Bolsonaro? A gente cria um debate sobre a relação entre poderes. Mas por que não pode criticar, diretamente? O quê? Por que você não pode criticar diretamente? Falar, nós estamos falando sobre os atritos de poder entre o legislativo e o executivo. Poderia, não, poderia, aí é que tá. Poderia muito bem dar esse nome. A CNN não quis correr esse risco, digamos. A CNN não quis colocar as questões desta forma. A tensão entre o executivo e o legislativo. Então eles trouxeram essa pauta da relação entre os poderes. Mas vamos ver como é que isso acontece ao longo do... esta relação.
Bom dia. Ah, bom, a Gabriela Prioli vai saber como ela observa esta Bom dia, relação. Agostino. Bom dia, Caio. Eu gostaria de cumprimentar todo mundo que está assistindo a gente. Vai ser um prazer estar todo dia aqui com vocês. E sinto que a gente tenha começado nesse clima, né, Gotino? Eu realmente gostaria de acreditar nessa intenção aí do presidente da República, que fala que gostaria de conversar com o Rodrigo Maia, com o Davi Alcolumbre, porque eu acho que é disso que a gente precisa para lidar com essa crise do coronavírus que já chegou no Brasil. Agora, o complicado é a gente acreditar naquilo que diz o presidente Jair Bolsonaro, porque ele fala, nessa sonora que a gente acabou de escutar, ele diz o seguinte: os acordos não deveriam ser celebrados nos gabinetes com ar-condicionado e sim na frente do público. E o que a gente viu aí em relação ao orçamento impositivo, que foi a confusão que deu, que inflou essas manifestações de ontem, foi o presidente Jair Bolsonaro fazendo um acordo com o Congresso por detrás das cortinas. Então, o Congresso mantém o veto 52. O presidente Jair Bolsonaro, em troca, envia PLNs no Congresso e aí ele vai para as redes sociais e começa a inflar a população para pressionar o Congresso para votar contra um projeto que ele enviou. É só entrar na internet e olhar a assinatura do presidente Jair Bolsonaro no PLN número 4. A mesma coisa aconteceu em relação às manifestações. Ele mente dizendo que não convocou as manifestações, sendo que ele fez uma fala pública em Roraima, chamando as pessoas para as ruas. A própria SECOM postou convocando as pessoas para as manifestações do dia 15. E aí é curioso que ele diga que a gente precisa deixar de lado a picuinha, depois de ter passado o dia inteiro chancelando manifestações que tiveram lugar no meio de uma pandemia de escala global, e na qual as pessoas estavam efetivamente se manifestando contra o Congresso Nacional. É só olhar os cartazes que tinham nas manifestações contra o Congresso, contra o outro poder, o Poder Judiciário, falando inclusive em AI-5. Então, como que a gente fala em deixar a picuinha de lado se a gente está chancelando esse tipo de manifestação? E aqui eu chamo a atenção, quando a gente fala da confiança que o presidente Jair Bolsonaro incita, que é o fato de que ele demonstra uma personalidade tão egoísta que ele é capaz de colocar o interesse dele, de enaltecer a figura dele mesmo, em detrimento do interesse do povo brasileiro, então contribuindo para a disseminação desse vírus, que é uma preocupação efetiva e concreta, e a ponto de desmoralizar os próprios ministros do seu governo. Ele fez uma live com o ministro Luiz Henrique Mandetta, que tem feito um belíssimo trabalho de enfrentamento em relação ao coronavírus, e ele desmoralizou o ministro quando ele fez exatamente o que o ministro disse que era para não fazer. Gabriela Prioli, agora nós vamos ouvir a visão... Bom, ela falou algumas coisas aqui que eu imagino que são palavras que ela falou, por exemplo, orçamento impositivo, veto 52, É esse tipo de coisa que talvez eu sugeriria, se vocês não sabem o que é nada disso, de anotar. E a gente vai ver agora a introdução do Caio Coppola. Do Caio Coppola sobre essa relação entre executivo e legislativo. Caio, bom dia. Bom dia, Gotino. Bom dia, doutora. Bom, eu não vou conseguir disfarçar o meu entusiasmo e confesso até o meu nervosismo com essa estreia. Então, que Deus ilumine aí os meus pensamentos para que eu possa dar aí uma singela contribuição pro debate público. Vamos pegar carona na fala do senhor Davi Alcolumbre, né? De fato, essa tensão aí entre governo e Congresso, nisso tudo é interessante observar o que a Constituição estabelece. Aliás, já no seu artigo 2º, que prevê mesmo que os poderes da República devem ser independentes e harmônicos entre si. Essa é a expressão do texto constitucional. Só que, até 2019, o Congresso brasileiro não era independente, porque o Congresso era comprado com liberação de verba pública, comprado com indicação de cargos, loteamento de ministérios, financiamento de campanhas eleitorais, até com propina. Eu vou parar aqui, porque a partir do momento do minuto 7 minutos e 40 segundos, ele entra num tipo de retórica que eu gostaria de retomar. Mas eu gostaria que vocês enxergassem uma coisa. Peraí que eu marquei os minutos aqui. A diferença entre a abertura, as frases de abertura de ambos os argumentos. Gabriela Prioli primeiro. Relação. Bom dia. Bom dia, Gotino. Bom dia, Caio. Eu gostaria de cumprimentar todo mundo que está assistindo a gente. Vai ser um prazer estar todo dia aqui com vocês. E sinto que a gente tenha começado nesse clima, né, Gotino? Eu realmente gostaria de acreditar nessa intenção aí do presidente da República, que fala... E ela começa a argumentar e tudo mais.
Vejam a abertura, comparemos agora a frase inicial do Caio Coppola. E legislativo. Caio, bom dia. Bom dia, Gotino. Bom dia, doutora. Bom, eu não vou conseguir disfarçar o meu entusiasmo e confesso até o meu nervosismo com essa estreia. Então, que Deus ilumine aí os meus pensamentos para que eu possa dar aí uma singela contribuição para o debate público. Vamos pegar carona na fala do senhor. Em primeiro lugar, o fato dele usar a palavra doutora, isso é significativo, né? Eu acho que vocês sabem disso, né? Mas doutor, o título doutor, ele é usado para quem tem o grau, a graduação de doutorado, certo? Isso teoricamente. No Brasil, nós usamos doutor de uma forma profundamente paternalista e de uma forma que escancara abertamente as nossas desigualdades sociais. Nós chamamos médicos e chamamos advogado de doutor. E não porque ele tenha doutorado, mas é por uma simples questão de tratamento respeitoso. O advogado, doutor fulano. Ou às vezes, se você for ver, por exemplo, tem um pedreiro fazendo obra na sua casa e ele chama o dono da obra de doutor. Doutor, tu fez um negócio aqui, não sei o que, tá. Isso coloca duas pessoas em graus de hierarquia muito bem definidos. O doutor sendo, obviamente, o absoluto superior, né, e o outro sendo absolutamente inferior. Quando o Coppola chama a Gabriela Prioli de doutora, ele deixa explícito aí uma certa visão de mundo em que isso é verdadeiro dentro da mentalidade dele. Gabriela Prioli, por ser uma advogada, por ser uma mestre em Direito Penal pela USP, é uma doutora. E ele reconhece isso porque ele quer ser reconhecido da mesmíssima forma. Né? Ou ele quer mostrar que ele é mais humilde. Tipo, ela é a pessoa, tipo, amada. Sim, com certeza. Tem uma falsa modéstia aí. Aqui, ó, boa tarde, doutora. A pessoa se coloca nessa posição. Boa tarde, né? Bom dia, Gotino. Bom dia, doutora. Né? É uma falsa modéstia. E eu digo que é uma falsa modéstia porque, enfim, de novo, é uma questão teleológica, né? Porque eu sei que ele inclusive saiu da CNN e muitas pessoas viam ele como uma pessoa profundamente arrogante, né? Tem vários relatos de pessoas falando que ele era profundamente arrogante, não sei o que, e é muito curioso que essa falsa modéstia não esconde essa arrogância dele. Muito pelo contrário. Para as pessoas que estão um pouquinho mais atentas, mostram que ele está fazendo isso de propósito. Vocês observem a cara dele, as expressões dele durante a abertura da Gabriela Prioli. Observem as expressões nesse clima, dele. Né, Gotino? Eu realmente gostaria de acreditar nessa intenção aí do presidente da República, que fala que gostaria de conversar com o Rodrigo Maia, com o Davi Alcolumbre. Já chegou claro, porque ele fala nessa sonora que a gente acabou de escutar, ele diz o seguinte: os acordos não deveriam ser celebrados nos gabinetes com ar-condicionado e sim na frente do público. E o que a gente viu aí em relação ao orçamento impositivo? Veja, ela vai introduzir uma argumentação. Que foi a confusão que inflou essas manifestações de ontem, foi o presidente Jair Bolsonaro fazendo um acordo com o Congresso por detrás das cortinas. Então, o Congresso mantém o veto 52. O presidente Jair Bolsonaro, em troca, envia PLNs no Congresso e aí ele vai para as redes sociais e começa a inflar a população para pressionar o Congresso para votar contra um projeto que ele enviou.
É só entrar na internet e olhar a assinatura do presidente Jair Bolsonaro no PLN número 4. A mesma coisa aconteceu em relação às manifestações. Ele mente dizendo que não convocou as manifestações, sendo que ele fez uma fala pública em Roraima, chamando as pessoas para as ruas. A própria SECOM postou convocando as pessoas para as manifestações do dia 15. E aí é curioso que ele diga que a gente precisa deixar de lado a picuinha depois de ter passado o dia inteiro chancelando manifestações que tiveram lugar no meio de uma pandemia de escala global. E na Ele não consegue muito bem disfarçar qual é a palavra? Esse sorriso de canto de boca, né? Uma coisa meio desdenhosa. Né? E claro, isso eu estou falando que não é só baseado na expressão dele, mas depois o que ele vai falar trai essa expressão. Tá? Não é simplesmente, não, dá para ler a linguagem corporal. Isso é uma coisa muito, muito complicada, muito complexa. E, claro, a gente tem o argumento dele, que ele entra em falando sobre que Deus ilumine os meus pensamentos. O que, obviamente, encaixa muito bem com a retórica conservadora que ele tem. Né? Claro que isso encaixa muito, muito bem. Mas eu gostaria que vocês vissem a argumentação dele a partir de 7h43, em que ele, de fato, entra num discurso. Comprado com liberação de verba pública, comprado com indicação de cargos, loteamento de ministérios, financiamento de campanhas eleitorais, até com propina. Tá aí o mensalão, o petrolão, que não nos deixam mentir. A tal da governabilidade era fruto dessas transações imorais que garantiam ao governo uma base de apoio no Congresso. Portanto, a independência entre os poderes era um grande faz de conta no Brasil. E isso é gravíssimo, porque o parlamentar ele é eleito para votar conforme a sua convicção política, em nome do interesse público, não motivado por interesses particulares, circunstanciais e, muitas das vezes, interesses escusos. Com a posse do novo governo, esse sistema viciado, conhecido como presidencialismo de coalizão, ele foi suspenso. E os deputados e senadores fisiológicos perderam os tais favores presidenciais. Isso é fruto de uma maturidade democrática no país. Só que amadurecer dói. Por isso que o Congresso, que antes era mimado e agora é independente, ele grita e esperneia. E fazer birra, convenhamos, até faz parte do jogo político. O problema é que o Congresso está fazendo birra com o orçamento público. Está promovendo uma farra fiscal inconsequente, em desacordo com a vontade da maioria da população, que elegeu um governo com viés liberal na economia e que zela pelo equilíbrio nas contas públicas. Então, voltando à Constituição, não adianta o Legislativo conquistar essa independência e promover tanta desarmonia. E a maior responsabilidade por essa tensão entre governo e Congresso não são as falas intempestivas do presidente, como colocou a Gabriela. São os vícios de uma velha política acostumada a parasitar a máquina pública. E aqui, Gotino, a gente está falando de carrapatos que muitas vezes são maiores que o boi. Gabriela Prioli, você... Bom... Gente, que absurdo. Essa retórica que ele usa é uma retórica... A Sofia falou que parece que ele está fazendo comercial. Parece que ele está fazendo comercial porque é uma linguagem. Veja, se eu tiver que fazer uma diferenciação entre essa primeira fala da Gabriela e a primeira fala do Coppola, a Gabriela traz fatos, traz argumentos, traz argumentos não, mas ela traz fatos, ela traz, olha, o presidente esteve aqui nesse dia, falou nisso aqui, falou naquilo ali, introduziram a PLN, o veto 52 e tudo mais. Né? Então ela parte de informações, ela parte de dados que podem ser interpretados de formas diferentes, é claro. O Coppola, a partir do minuto 7 do segundo 40, ele entra num discurso que só apresenta moralismos, é uma retórica moralista e profundamente ideológica. O que não tem nada de errado em si. Intrinsecamente não tem nada errado com moralismo. É simplesmente uma característica. A pessoa pode ser uma pessoa moralista, de querer fiscal de coalheio, né, como se chama,
É um direito da pessoa ser moralista, se apegar a uma visão do que ela acha que é a moral. Mas se a questão aqui, se o debate é sobre equilíbrio de poderes ou relação entre poderes, esse discurso moralista, ideológico e retórico, ele não tem absolutamente nenhuma função aqui. Ou tem uma função. A função é que é muito difícil rebater um discurso desse. Ele fala de Senado comprado, transações imorais, faz de conta, né? O carrapato é maior do que o boi. Ele usa imagens, ele usa metáforas, ele usa eufemismos, né? Que é um pouco como a Gi falou que o padre Vieira fazia. Aqui é uma tática de convencimento, né? Exatamente, fazer birra faz parte do jogo político, um Senado mimado, um Congresso mimado, mas que tem que crescer e não sei o quê. Quer dizer, ele usa imagens por quê? Ele personifica. Ele personifica, ele faz tudo isso. Enquanto a Gabriela Prioli, ela critica o presidente diretamente, ela faz a crítica e ela mostra, bom, esta é a minha crítica é por causa disso. Claro, parte pessoal, opinião pessoal, eu acho que o Coppola é um grande desserviço a esse debate, porque ele não fala porra nenhuma, em primeiro lugar, né? E se era para colocar uma pessoa liberal, uma pessoa conservadora, que colocasse alguém que ao menos sabe argumentar. Alguém que tenha peso de argumentação. Né? Mas isso é uma opinião pessoal minha. Ela vai rebater as coisas do Caio Coppola. E agora? Poxa, eu fico pensando aqui que a maior prova de que a gente não consegue defender o posicionamento do presidente da República é o fato da gente ter que voltar para o período anterior a 2019, né? Então, acho muito complicado que a gente, na situação que a gente está no Brasil hoje, a gente está enfrentando uma pandemia que tem reflexos na saúde e na economia. Isso vai afetar o mundo inteiro, com certeza vai afetar de forma intensa o Brasil, que já estava numa situação delicada. E aí, em vez de a gente falar do que está acontecendo agora, a gente volta para os governos anteriores. Então, assim, o presidente Jair Bolsonaro foi eleito em 2018, sabia que o país estava enfrentando uma crise, falou que ia mudar essa relação, que não ia lotear os ministérios, é verdade. Então, uma proposta de campanha era colocar nos ministérios pessoas técnicas. O que adianta eu colocar um técnico no ministério se eu desrespeito o meu técnico? O Vinícius falou uma coisa interessante, falar que é meio difícil argumentar a favor do presidente, honestamente, sendo que nem ele faz isso. O final... Senadores fisiológicos perderam. O final os tais favores presidenciais. Isso é fruto de uma maturidade democrática no país. Só que amadurecer dói. Por isso que o Congresso, que antes era mimado e agora é independente, ele grita e esperneia. E fazer birra, convenhamos, até faz parte do jogo político. O problema é que o Congresso está fazendo birra com o orçamento público. Está promovendo uma farra fiscal inconsequente, em desacordo com a vontade da maioria da população, que elegeu um governo com viés liberal na economia e que zela pelo equilíbrio nas contas públicas. Então, voltando à Constituição, não adianta o Legislativo conquistar essa independência e promover tanta desarmonia. E a maior responsabilidade por essa tensão entre governo e Congresso não são as falas intempestivas do presidente, como colocou a Gabriela. São os vícios de uma velha política acostumada a parasitar a máquina pública. E aqui, Gotino, a gente está falando de carrapatos que muitas vezes... Enfim. Ele ataca ela diretamente, desnecessariamente. Não, a questão não é nem essa. O que ele quis foi atacar o Congresso. Sim, ele quis atacar o Congresso. Sem dúvida nenhuma ele quis atacar o Congresso. Só que toda a retórica dele está construída em o Congresso é ruim. O Congresso é parasita. O Congresso é feito... porque a velha política. Porque... E, ao mesmo tempo, ele fala, elegeu um governo que preza pelas contas públicas. Ele está, sim, defendendo o presidente eleito. Não de uma maneira explícita, não de uma maneira do tipo, eu amo o presidente, eu quero casar com ele. Ele também defende o presidente quando diz que há culpa, e aqui ele coloca uma culpa
da falta de harmonia entre os poderes não é das falas intempestivas do presidente. Ele reduz o peso do executivo nisso, né, e coloca todo esse peso no legislativo. De certa forma, o que o Coppola faz é espelhar exatamente o discurso que o executivo faz, que é: eles não me deixam trabalhar. Essencialmente, o que o Coppola faz, eu não sei se... claro, aí é difícil saber a intenção, claro, né? Não sei se de propósito ou não, mas o argumento dele, ele combina e ele bate exatamente com o argumento do executivo. Se ele comprou esse discurso, ele está defendendo o executivo e atacando o legislativo. Então, o que o Coppola faz aqui é criar um argumento binário. Existe um culpado e existe um não culpado. Existe uma velha política que precisa ser, que é errada, e quando ele diz errada porque ele usa palavras morais, como comprado, transações imorais, faz de conta. Então, quando ele faz isso, ele diz que isto é errado. O Congresso é errado. O Coppola faz um jogo de verdadeiro e falso, né? De culpado e vítima. E dentro desse pensamento, se existe um culpado, existe uma vítima. E se o presidente não é o culpado, o presidente só pode ser a vítima. Então, ele quis atacar o Congresso, sim, mas a estrutura do argumento dele, sendo uma estrutura binária, não permite matizes diferentes, entende? Não permite outras interpretações. Não existe espaço para complexidade das coisas. Porque ele faz um jogo de verdadeiro e falso. Essa que é a questão aqui, entendeu? A Gabriela Prioli... no domingo ontem, indo apertar a mão das... que já chega a 200... Aí a Gabriela Prioli fala, ela começa o argumento falando que o argumento do governo Bolsonaro, os ministérios, o que obviamente foge um pouco, né, do tema. Então, uma proposta de campanha era colocar nos ministérios pessoas técnicas. O que adianta eu colocar um técnico no ministério se eu desrespeito o meu técnico? Até aqui eu pensei, bom, ela está fugindo do tema. Porque ela está criticando o governo, ela está criticando o governo, está criticando o executivo, né? O que também não tem muita função, e ela está falando de corona e criticando o executivo, sendo que não tem função nesse debate. Fala, Vítia. Ela começou o argumento dela falando, poxa, isso Sim. É um pouco condescendente, não é? É. Tipo, quando você faz isso... Assim, do ponto de vista argumentativo, isso é meio ruim, não é? Isso é bem condescendente, né? Gabriela Prioli, você agora. Poxa, eu fico pensando aqui que... Quando ela fala assim, poxa, é uma pena. É uma pena que você faça tanta bosta. Esse poxa, assim, ele é condescendente. Ele é condescendente. Você fala, poxa, eu tinha uma esperança de que fosse isso, mas que não vai ser. É condescendente. Né? O que... É quase como se ela falasse, poxa, eu podia estar dormindo em casa. Não, é a forma dela. Esse poxa, ele dá, tipo... Esse poxa, ele não dá mais ou menos a mesma entonação do tipo, do mais depois, tipo, ok, isso aconteceu, mas é o seguinte, nananana, tipo, dá mais ou menos a mesma entonação, não dá? Só que eu acho que esse poxa, como você falou, ele é bem mais condescendente, né? Sim, sim. Porque você tá tendo pena da pessoa, né? Poxa, é uma pena, né? Aliás, ela fala isso, Gabriela Prioli, você agora.
Poxa, eu fico pensando aqui Não, que a eu maior fico prova pensando. de que a gente não consegue defender o posicionamento do presidente da República é o fato da gente ter que voltar para o período anterior a 2019. Então eu acho sim que ela está sendo muito condescendente quando ela fala, poxa, é uma pena, né? Esse é o tipo de coisa que não dá para fugir. Toda discussão que a gente vai trair meio que os nossos... A gente vai se colocar de uma maneira... Não existe uma forma ideal, não existe uma forma perfeita de se colocar, né? Quando ela fala, poxa, ela está sendo condescendente, né? Quase como se estivesse falando com uma criança, né? Assim, que pena, você é tão burro, né? E ela... Pode falar do que está acontecendo agora? O argumento dela falando sobre o presidente, que ela critica o presidente... A gente volta para os governos anteriores. Aqui no jornal, que já chega a 200 os casos de coronavírus no país. 12 casos são de pessoas que estão no entorno do presidente da República, 6% do número de casos total do país. E aí a gente tem o presidente da República. Então aqui ela desvia do assunto. Porque o assunto é os poderes, é a relação entre os poderes. E ela usa esse espaço para criticar o presidente, para criticar o fato de que ele não colocou ministros técnicos, o fato de que estava no começo da pandemia e que uma porrada de gente em volta dele estava tendo casos, estava apresentando casos, né? Então ela desvia completamente do assunto. O que, vamos convenhar aqui, num debate ao vivo, numa coisa ao vivo, esse tipo de coisa acontece. A República saindo no domingo ontem, indo apertar a mão das pessoas, pegando o celular das pessoas e correndo o risco de fazer com que esses vírus se espalhem de maneira muito mais rápida e com que a gente enfrente não só os problemas de saúde pública, mas também os problemas na economia. Então é uma absoluta irresponsabilidade e a gente precisa parar de voltar atrás no tempo. O governo é hoje, a gente precisa de harmonia entre os poderes hoje. O presidente Jair Bolsonaro cria tensão desde que ele começou o governo. Quem não lembra do vídeo das hienas? Aí agora ela volta para o assunto. Ela desviou do assunto para dizer que o presidente é irresponsável. Basicamente é isso. Ela fez esse desvio para poder falar que o presidente é irresponsável. E sendo irresponsável... Está atrás no tempo. O governo é hoje. A gente precisa de harmonia entre os poderes hoje. O presidente Jair Bolsonaro cria tensão desde que ele começou o governo. Quem não lembra do vídeo das hienas? Então todo mundo é ruim. O judiciário é ruim, o Congresso é ruim, a mídia é ruim. Só ele que não consegue governar. Mas o Legislativo não tem uma parcela... Então, o que a Gabriela Prioli faz aqui, ela expõe... O Congresso é ruim. Ela expõe o tipo de retórica do Caio Coppola. Ela ela baixa a cortina e mostra qual é o estilo de retórica do Caio Coppola. Todo mundo é ruim, ninguém consegue governar, só o presidente não consegue governar e tudo mais. Então, ela retoma a discussão mostrando que o executivo causa tensão entre os poderes. E esse argumento dela se contrapõe ao argumento fatalista do Caio Coppola. Então, por um lado, o presidente causa tensão no argumento da Gabriela. Por outro lado, no Coppola, existe uma podridão no Congresso. Então são dois agentes aqui. Claro, a Gabriela Prioli não está dizendo que toda a culpa é do Bolsonaro. Ela não está dizendo isso da mesma maneira que o Coppola falou, de que existe uma podridão no Congresso, de que, comprar transações imorais e tudo mais. Ela está falando que o Bolsonaro, desde que ele assumiu, ele está causando tensões. Mas ele não está dizendo que o executivo é a causa de todas as tensões do Congresso, de toda a desarmonia dos poderes na nova república, digamos assim.
A mídia é ruim, só ele que não consegue governar. Mas o divulgou Legislativo aquela não tem uma carta. parcela de culpa nesse desgaste da relação? Aí o Gotino, fazendo meio que um papel de mediador, mas é um mediador que também participa do debate, vejam. Né? Então ele vai fazer meio que coro com o argumento do Coppola. Mas e o Legislativo? Se o Legislativo... Olha a cara do Coppola quando ele faz essa pergunta. Mas o Legislativo não tem uma carta. parcela de culpa nesse desgaste da relação? Se o Legislativo tem uma parcela de culpa no desgaste da relação, acho que a gente precisa pensar a partir A cara dele de que é óbvio que tem. de quando a gente vai avaliar. Se você estiver fazendo uma pergunta para mim sobre o BPC na semana passada, embora seja um tema extremamente complexo, eu não posso fazer uma análise generalizante, eu acho que o Legislativo errou. Agora, a gente precisa pensar o seguinte, o que o Legislativo faz diante desse comportamento errático do presidente da República? Se ajoelha? Porque a gente tem visto que o Legislativo não tem encampado essa tese do impeachment. Então, não quer partir para uma solução que promova uma ruptura significativa para o Brasil. Principalmente porque agora a gente não precisa disso. O que a gente precisa, de fato, é que o presidente da República pare de se comportar como se ele ainda estivesse na eleição, que é o que falou o senador Davi Alcolumbre, e comece a se comportar como, de fato, o chefe dessa nação, que sente na cadeira da presidência da República e governe. Caio Coppola, como é que você vê o posicionamento do presidente, a postura dele hoje à frente do país? Então, ela respondeu dessa maneira e respondeu dizendo exatamente isso, que sim, é o presidente que está causando essa treta. O Congresso não tem culpa? Né? Pegando carona no argumento do Coppola, o Gotino joga essa pergunta para ela. Mas e o Congresso? Né? Ela fala, bom, o Congresso, o que ele pode fazer? Então você vê que ela acaba caindo também num argumento um pouco binário. Porque ela atribui culpa ao presidente da República e ele atribui culpa ao Congresso. De formas diferentes, é claro, mas acaba havendo essa coisa meio binária. Né? Apesar de eu achar que a Gabriela Prioli argumenta muito bem, embasada, ela também não está livre disso. Fala, Vítia. O fato de eles serem, né, duas pessoas da área de direito e ela ser, tipo, do direito penal, tem influência no fato de eles estarem buscando essa coisa, tipo, de um culpado? Ou isso tem mais a ver, tipo, com o fato de que a gente, como, né, tipo, sociedade, afim, está sempre buscando um culpado para as coisas políticas que acontecem? Essa é uma pergunta excelente, eu diria. Excelente. E para a qual eu, obviamente, não tenho resposta. Mas é uma pergunta muito boa de se fazer. E eu acho que, inclusive, essa pergunta devia servir como modelo para o tipo de pergunta que a gente deve se fazer. A Vítia trouxe uma pergunta aqui que eu acho que exemplifica brilhantemente o que eu estou tentando fazer, que é, ela pega duas informações do contexto dos dois, que os dois são advogados, ela é né, penal, mas eles são advogados. O que o advogado faz? Ele tenta defender ou culpar alguém. Né? Ela pega essas informações de contexto, aplica essas informações no que ela está vendo do debate e tenta chegar a uma conclusão, se faz uma pergunta. A Vítia exemplificou perfeitamente o que eu gostaria que vocês fizessem. Que é isso? Mas aí eu fico sem resposta, eu fico triste que eu não tenho uma resposta. Você sabe o que eu fiz. Eu sei, mas a grande questão do pensamento crítico está exatamente na pergunta e não na resposta. Será que isso tem a ver? Você nunca vai achar uma resposta definitiva. A não ser que você sente com a Gabriela Prioli e pergunta: Gabriela, você acha que tem a ver você ser uma advogada com mestrado em penal? Você acha que isso tem a ver com você querer achar um culpado para coisa? Talvez nem ela consiga olhar e falar: nossa, nunca tinha pensado nisso. Vou mandar uma DM no Twitter. Manda uma DM para ela. Gabriela, dá licença. Rolou uma discussão na minha aula, porque eu queria que você desse uma entrevista para nós na UFC.
Mas esse é o tipo de pergunta que é muito boa e que leva a outras perguntas, do tipo, caralho, será que o fato dela ser advogada, de ser penal, faz eles quererem enxergar esse tipo de culpa? Né? Apesar de que a Gabriela Prioli, ela tenta fugir, é perceptível que ela tenta fugir desse pensamento binário. Né? Nem sempre é fácil, e na verdade não só não é fácil, como a gente acaba, mesmo nós que temos pensamentos críticos, a gente sempre acaba caindo um pouco nisso. Nesse binarismo da coisa do preto e branco, né, de querer achar um culpado. Ai, mesmo, o relacionamento acabou, eu quero achar um culpado para o relacionamento ter acabado. A gente acaba sendo tentado a isso, né? E eu me coloco nisso também. Tá? Não estou dizendo, não, eu não faço isso porque eu sou perfeito. A gente é tentado o tempo inteiro com essa versão binária e fácil entre verdadeiro e falso. Tá? Relações de poderes, quem é o culpado de estar cagando na harmonização dos poderes da República? A gente é tentado para essa resposta fácil, ele ou ele. Mas não Eu é assim. lembro que, tipo, quem falava muito isso pra gente era a Tânia, sabe? Quando Sim. a gente perguntava, tipo, quem que era quem que foi o vitorioso na guerra? E ela, tipo, gente, não tem isso. Ninguém foi, sabe? Sim. Tipo, lá atrás. É. Eu sempre penso nisso. Exatamente. Uma vitória. É muito fácil pra gente tentar culpar uma pessoa ou um grupo de pessoas. Exatamente. Como eu já avancei bastante do meu tempo, eu só quero terminar com o argumento do Coppola, e aí depois a gente encerra. Bom, para desespero da minha debatedora, eu não pretendo aqui abandonar a história recente, a história política recente do Brasil. Eu acho. Para desespero da minha debatedora, veja que o Coppola, ele debate a pessoa e não o argumento. Eu acho que o Coppola é um exemplo muito bom do que a gente deve evitar a todo custo fazer, que é o argumento ad hominem, né? Assim, de você querer diminuir a pessoa e não o argumento. Foi de doutora para debatedora, exatamente. Uma população que esquece seu passado está condenada a repeti-lo. Então, de novo, um sofismo, né? Uma coisa assim. Uma frase clichê. É uma frase clichê, um sofismo que você não tem como rebater. Bom, sobre o presidente ir dar a mão para os manifestantes e tal, a gente tem que parar de ver a população com tanto paternalismo e lembrar que essas pessoas estavam plenamente cientes, inclusive o presidente da República, dos riscos que elas estavam correndo. Né? Isso é natural, é muito incoerente. Tá, aqui ela já não consegue mais se controlar, né? E ela fica indignada com o argumento do outro. Ele fala em decisão pessoal. Quando ele fala em decisão pessoal, e eu acho que isso é muito relevante, porque quando ele fala em decisão pessoal, ele revela o individualismo, que é característico, muitas vezes, de pessoas mais liberais. Né? E a minha liberdade de ir e vir? Isso é uma coisa extremamente liberal. Né? Essa coisa do individualismo, não o individualismo do ponto de vista... individualismo hoje talvez tenha uma conotação muito egoísta, muito, né? Mas estou dizendo o individualismo de colocar o indivíduo no centro das coisas. Né? Ele mostra como o indivíduo é mais importante do que o coletivo. Não, foi uma decisão pessoal. Então, a decisão pessoal, individual, supera a decisão coletiva. E isso é profundamente conservador dentro desse pensamento liberal, né? Da liberdade de ir e vir. Que, inclusive, um dos nossos ex-ministros extremamente liberais, que era o ministro da Educação, Abraham Weintraub, naquela famigerada reunião ministerial, em que ele soltou o verbo, né? E que ele disse e repetiu a palavra liberdade várias vezes. Então, liberdade de quê? Liberdade de ir e vir.
essa crítica desvairada à atitude presidencial e você não defender, por exemplo, o fechamento de metrôs e locais de grande aglomeração. Nós mesmos aqui, Gotino, estamos correndo o risco, certo, de vir para locais populosos, enfim, como é o caso da Avenida Paulista, só que a nossa missão supera isso, então é um risco calculado. Mas o presidente não contrariou uma orientação do próprio ministro da Saúde, integrante do governo? A orientação geral é para que as pessoas evitem aglomerações, mas de qualquer forma, se a sua missão, se os seus valores, né, se a sua luta democrática ou política, o que quer que seja, superam os riscos, isso é uma decisão pessoal que está dentro do espaço de liberdade de cada um. Agora, eu acho que essa construção retórica aqui mostrou bem o que eu quis dizer com isso, né? Da questão do individualismo liberal, né? Quer dizer, se a sua missão, e aqui a gente retoma uma coisa meio moralista também, né? A sua missão é maior do que o quê? O problema do Coppola, bom, eu vou terminar a minha fala foi focada no presente. Eu falei muito claramente da farra fiscal, né, que o Congresso está promovendo e assim, abocanhando um naco gigantesco, né, das despesas discricionárias, transformando inclusive, né, mudando rubricas que eram dos ministérios para a mão de um relator geral do orçamento que se tornou um todo-poderoso, né, com mais de 30 bilhões de reais para administrar e que ninguém sequer sabe o nome dele. Inclusive, eu acho aí violando cláusula pétrea, né, de separação de poderes, esse tipo de situação. Então, o que a gente tem que analisar é justamente isso. O Congresso morde um naco da despesa discricionária e, ao mesmo tempo, ainda cria uma despesa obrigatória com o BPC, muito bem trazido aí pela Gabriela Prioli, que gera uma despesa de 20 bilhões de reais. Isso somado ao primeiro pedido de verbas do ministro da Economia, que são 5 bilhões, já estoura a margem do teto de gastos e sujeita a presidência da República, sim, a um processo de impeachment. Agora, veja, o Caio Coppola parte de uma coisa moralista, né, para desespero da minha debatedora, população que esquece o passado está condenada a repeti-la, paternalismo, entra numa coisa mais liberal, né, mais individualista, que é o cerne da ideologia da direita, vamos colocar assim, né, de uma coisa liberdade a todo custo, tudo mais, uma liberdade de quê? É que é o grande X aí da questão. E aí ele começa a falar de gastos. Ele começa a falar de gastos, de camisa de força orçamentária que limita o executivo e tudo mais. E ele começa a falar uma série de coisas sobre gastos discricionários, né, sobre orçamento da União e tudo mais, e que eu, obviamente, não vou ter como passar aqui, porque ele é comprido, o vídeo tem mais 8 minutos, eu não quero estender muito mais a aula, porque já está muito comprida. E depois ela vai rebater essas informações com dados que ela tem ali, né? Inclusive dados sobre o orçamento e tudo mais, mas aí ele tenta entrar, essa é a primeira vez que ele entra numa argumentação fundada em dados. É a primeira vez nesse debate que ele não conta só com a opinião dele. E mesmo assim, ele fala, eu acho até que que afeta a causa pétrea da Constituição. E mesmo assim, é ainda baseado muito no eu acho que. Não existe um dado, não existe uma informação, né? Existe aí uma corrente de achismos. E a gente tem que tomar muito, 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 muito cuidado com esse tipo de argumentação, porque esse tipo de argumentação é impossível de ser rebatida. Esse tipo de discurso você não consegue. É um discurso cheio de sofismas, né? É um discurso cheio de beco sem saída. Por que você fala população que esquece o passado está condenada a repeti-lo?
Como é que você rebate isso numa discussão sobre relação entre poderes? Né? É por isso que eu acho, e essa é a minha conclusão, o Caio Coppola tem um estilo de argumentação difícil de rebater, que é moralista e extremamente sofista. Né? É um pensamento binário de verdadeiro ou falso e absolutamente baseado no senso comum. Por isso que eu acho que ele é um desserviço para esse debate. Porque ele não está no mesmo nível da debatedora, da outra debatedora. A outra debatedora traz informações, traz dados que ele não consegue refutar. Ele não consegue refutar. Né? Se trouxesse alguém de direita, conservador, qualquer que seja, com opinião diferente, mas que tivesse argumento, seria mais interessante. É por isso que esse debate da CNN acabou não me impressionando. Porque o nível dos debatedores era sempre muito fraco. Era sempre muito pautado em senso comum, né? Você tinha a Gabriela Prioli que na verdade fazia meio que um papel de divulgação de certas coisas, mais do que de debater com outro cara. Por isso que eu acho que este programa, o Grande Debate, tem um nome completamente equivocado. Ele não é um grande debate. Isso não é um grande debate. Os vídeos que eu vi sobre desses debates não me mostravam que esse era um grande debate. Porque a argumentação é pobre. A Gabriela Prioli é a única pessoa que, de fato, tinha alguma base de argumentação ali. Né? Tanto que ela saiu do programa e foi fazer outras coisas depois. Então, eu vou encerrar essa aula da seguinte maneira. Primeiro, tudo que vocês anotaram aí, sobre as coisas que vocês não sabem e tudo mais, o que vocês vão fazer com isso? Eu não faço a menor ideia. Basicamente eu não faço a menor ideia. Por quê? Vocês não vão me apresentar isso, vocês não vão mostrar para mim o resultado das suas pesquisas. Por quê? Porque depende de vocês, de querer saber ou não. Isso é uma tarefa absurdamente pessoal. Eu quero saber o que é... o que foi Veto 52, eu quero saber o que é PLN, o que é a PL número 4 que ela falou. Isso é uma coisa que vai... eu não quero. Na verdade eu posso exigir de vocês, mas eu não quero. São vocês que têm que ir atrás disso, não eu. E eu não vou cobrar, eu não tenho nada que cobrar de vocês. Se vocês querem saber... se vocês querem saber do que eles estão falando, ótimo. Se vocês não quiserem saber, problema de vocês também. Né? Porque para vocês desenvolverem pensamento crítico, não adianta eu mandar vocês fazerem coisas. Vocês têm que tomar a iniciativa de procurar. Então, se eu pedir, vocês não vão fazer. Não é por mim, é por vocês. Então, cada um tem a responsabilidade por si. Né? Então, essa é a primeira tarefa, que não é uma tarefa, que eu... foda-se se vocês vão fazer ou não. A segunda coisa que eu queria perguntar para vocês mesmo é a seguinte. Eu vou até parar de gravar.